O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Sede indulgentes com as falhas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor os dará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos os anjos da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e, levando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Boa noite a todos. Que Deus e Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos ampare sempre. Hoje nós temos uma leitura do livro, como que é o nome, Toninho? Agenda Cristã, de André Luiz com Chico Xavier. É uma lição que tem por título Ajude Sempre. E quando eu estava preparando esse pequeno estudo para trazer para vocês, normalmente a gente junta alguma parte do Evangelho que dá para a gente poder colocar junto com a sugestão que é passada para nós aqui, para nós estudarmos, igual no caso dessa lição aqui de André Luiz. E enquanto eu estava analisando essa lição, procurando no Evangelho algo que pudesse juntar com ela, eu pude até perceber alguma coisa que antes eu não havia percebido ainda, quando eu estudava a indulgência no Evangelho. Eu pude perceber que ser indulgente para com os outros é a gente olhar o lado bom das pessoas. Ser indulgente com o outro é isso. Enquanto a gente começa a ler nos mínimos detalhes aqui, porque a gente fala assim, o que é ser indulgente conforme o Evangelho? É a gente desculpar o erro e as dificuldades dos outros, né? Mas aqui no Evangelho fala algo mais ainda. Ele fala assim, sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus. Mostrai a todos o anjo da penitência. Então, quer dizer, ele vem falar aqui para a gente poder esquecer o lado ruim dos outros, o lado negativo, as dificuldades dos outros, para que a gente possa fazer mais questão, colocar mais foco no que as pessoas têm de bom. Por que a gente pode fazer isso? Porque a indulgência é uma caridade, é o fato de estar ajudando alguém. Então, quando nós somos indulgentes e olhamos o lado positivo das pessoas, nós nos damos a condição para poder auxiliar. Porque quando eu olho para o outro e faço questão de focar no lado negativo daquela pessoa, na dificuldade dela, eu tiro a minha chance de poder auxiliar aquela pessoa. Muito pelo contrário, né? Até a gente vai ficar trombando ali, ao invés de eu achar dentro da nossa convivência algo que possa auxiliar. E a leitura que foi sugerida para nós é ajude sempre. Então eu quis juntar essa leitura com as coisas do Evangelho para nós podermos hoje aqui fazer um breve estudo. Então, a gente vai falar que a gente não vai ver o mal?
não tem como, não tem jeito, né? Até mesmo o Evangelho diz para nós, olha, a gente pode ver sim, a gente tem que ver, a gente tem que reparar, a gente tem que notar o mal, para a gente poder saber como que a gente vai poder mudar aquilo na gente. A gente repara, a gente vê, a gente reconhece o mal no outro, para quê? Para a gente fazer a correção na gente. Então a gente não pode também fechar os olhos para o mal, a gente tem que ficar esperto. Eu não sei se é por um sentido ou algo de desenvolvimento nosso, de defesa nossa, mas acontece que com o passar do tempo, a gente começa a viciar-se mais em olhar o mal do que o bem. Então, as leituras do Evangelho são para nós algo que nós precisamos de tê-las conosco, não somente por ser bonita, por ser interessante, por nós acharmos que é uma coisa vinda dos Espíritos, algo, né, divino, não só para isso, mas as leituras do Evangelho, elas têm que servir para nós como algo para nós sairmos daqui e começarmos a colocar na experiência, na nossa vida, porque senão não adianta. Então, sempre que a gente vem aqui, e a gente vem trazer algum estudo, a gente vem trazer alguma coisinha pequenininha, em que nós possamos, ao sairmos daqui, nós começarmos a colocar na prática. Porque se a gente não se esforçar para colocar na prática o Evangelho de Jesus lá de fora, ele não tem sentido para nós, ele só vai ser bonitinho. Nossa, o Evangelho é tão bonito, tem tanta coisa bonita, tem, mas não serve nada para mim se eu não começar a colocar as coisas em prática. Certa vez, um discípulo perguntou para Santo Agostinho: o mal vem de Deus? E Santo Agostinho filosoficamente pergunta para ele: qual o mal? O mal que você faz ou o mal que você sofre? Porque a gente tem dois males na nossa vida, né? Santo Agostinho pergunta para ele: o mal que você faz ou o mal que você sofre? Porque o mal que você faz é de você, esse nasce de você. Mas o mal que você sofre, esse é de Deus. Mas como assim? E ele começa a explicar. Porque o mal que nós sofremos hoje, automaticamente, é um momento nosso de nos reconhecermos, de aprendermos, para nós podermos nos alinharmos com a lei de Deus. Nós infringimos a lei, automaticamente esse mal, ele não é que ele vem de Deus, mas Santo Agostinho filosoficamente fala, ele vem de uma lei de Deus. O mal que nós sofremos, esse vem de uma lei de Deus. O mal que nós fazemos, que praticamos, esse é nosso, esse é do nosso coração. Então, nós, nessa dificuldade nossa ainda, por sermos ainda espíritos pequenos, né, em desenvolvimento, nós ainda somos naquela leva de espíritos ali que ainda estamos muito mais ligados ao mal do que ao bem, ainda nós nos sentimos mais prazer ainda no mal do que no bem. É ruim a gente ouvir isso, né? É ruim a gente até pensar que a gente é desse jeito. Mas isso aí tem explicações, a gente vê hoje em dia, só pelo fato de nós hoje, né, darmos mais atenção ao mal do que ao bem. Por mais que nós olharmos hoje em dia, qual é a notícia, qual é aquilo que nós fazemos questão de ler, qual é o que nós fazemos questão de ouvir numa televisão, nós vamos perceber que nós temos muito mais tempo para ouvir e causa mais entusiasmo em nós e atenção em nós aquelas coisas que são ruins do que as coisas boas. Na maioria das vezes, até mesmo as coisas boas, nós temos preguiças dela, elas não nos chamam a atenção. As notícias, para nós termos uma noção, o que é a notícia que dá Ibope? É a notícia ruim na televisão, onde quer que seja, é a notícia ruim que dá Ibope. Por que é a notícia ruim da Ibope? Porque se ela deu Ibope é porque tem muita gente vendo aquilo ali. Então isso daí, é claro que a gente não vai generalizar, mas a maioria de nós ainda prefere aquilo que ainda é ruim. E o Evangelho e a leitura de hoje vem trazer para nós levarmos para nós hoje, para nós experimentarmos lá de fora, começarmos a fazer uma experiência, um exercício, de nós começarmos a olhar o lado bom das coisas, o lado bom das pessoas, o bem em tudo. Essa é talvez aqui
a mensagem principal que eu pude retirar disso tudo aqui para nós sairmos lá de fora. Mas só que não adianta nada eu chegar aqui e falar, gente, agora nós precisamos sair de fora e nós precisamos somente de pensar no bem, fazer questão de ver o bem, de reparar o bem. Não adianta só isso. A gente tem que trazer também o porquê de tudo isso. Para que a gente precisa fazer isso? Nós muitas vezes não percebemos, mas a maioria dos nossos transtornos emocionais hoje em dia, é devido a essa ligação nossa com os fatos negativos que estão acontecendo, em todos os sentidos. A gente vê, até mesmo em algumas coisas, né, na mídia, né, um rapaz falando assim que todas as vezes em que uma pessoa conta algo ruim para nós fazemos questão de contar algo ruim nosso mais do que o dele. Nossa, choveu lá em casa, arrancou a telha lá de casa, o vento. Falei, lá em casa, a Carla inundou lá, que a água escorreu na laje e caiu lá, né? Certa vez eu estava levando meu pai no médico e ouvindo dois senhores conversando. Um falou, nossa, meu PSA deu 3,5. Ih, não, você está tranquilo, meu deu 6,5. A gente sempre quer contar algo ruim nosso como se fosse vantagem. Então isso daí virou um vício nosso da humanidade. Virou um vício. Os nossos comentários hoje, se nós formos reparar hoje, a maioria de nós, né, nos nossos comentários diários, são muito mais de coisas voltadas para o mal e coisa ruim do que para coisa boa. E isso daí causa um transtorno emocional, psicológico, físico, mental em todos nós. Ou seja, é como se nós pegássemos os nossos sofrimentos, né? Até a gente tem um costume de dizer o seguinte, é como se nós estivéssemos pegando a mão de Deus sobre a nossa cabeça e apertando ela para baixo. Ou seja, a mão de Deus já está travando aqui na gente para a gente ter que passar. E a gente pega ela e ainda puxa para baixo, como se nós estivéssemos pegando a nossa vida e transformando ela em causa ainda em coisas piores para nós, porque nós transformamos as coisas em coisas ruins para nós. Então nós precisamos de começar a olhar o lado bom das coisas. Quantas mensagens nós recebemos durante o dia? Vamos pensar em Deus, vamos ter fé, vamos ter positivo. Nós damos muita pouca importância para aquelas mensagens. Mas se fala que a prefeita cercou a exposição numa hora de rush, numa hora em que está todo mundo andando e que travou o trânsito, estragou tudo, aquela que todo mundo já passa, já manda para um, já manda para outro. Nossa, o que está acontecendo? Numa hora que está todo mundo trabalhando, vai parar lá, o secretário de obras não pensa, não. Essa notícia é boa, isso é gostoso, é bom de comentar, isso aí traz discussão. Então veja bem, Jesus Cristo estava andando com seus apóstolos, entrando numa cidade, e naquela época eles eram perseguidos e sempre tinha um batedor, e um na frente para ir olhando, vinha Jesus com os apóstolos, com a turma, e juntava gente, começava a seguir, andar junto, e um batedor. E num dado momento, esse batedor chegou e Jesus ia entrando numa rua e falou, não, vamos entrar por aqui. Pergunta, por quê? Que tem alguma coisa aí? Não, tem um cachorro morto ali, está fedendo muito. Jesus insistiu, passou por lá. Jesus parou perto do cachorro e falou, não, mestre, aí, o cachorro lá, apodrecendo lá, né? Aí Jesus falou para ele, assim, olha, chamou todo mundo, repara o tanto que esse cachorro tinha, né, os dentes bonitos. E todo mundo foi lá olhar o dente do cachorro, né? E aquele dentão lá bonito. Aí, moral da história, todo mundo olhando o que estava podre, só Jesus que conseguiu ver numa podridão, num cachorro morto, algo bonito. Por que será que Jesus fez isso? Jesus conseguiu ver alguma coisa bonita naquilo ali. Será que nós não temos condição de olhar também e ver tantas coisas boas que nós temos na vida? Olhando as coisas boas, teremos nós a oportunidade de praticar o bem. Olhando as coisas boas nos outros, nós teremos a condição de praticar o bem. Se nós olharmos e falarmos, fulano, Deus me livre, fulano assim, assim, assado, fulano tem esse defeito, fulano tem assim, nós nunca vamos ter vontade de ajudar aquele fulano. Nunca. Mas se a gente começa a olhar para ele e a ver que ele tem pontos positivos,
que ele tem coisa boa nele, que ele tem isso, aquilo, outro, assim. Se um dia ele precisar, a gente fala, esse cara é gente boa também. Ele pode fazer as coisas dele lá, mas a gente tem um lado bom, porque nós olhamos o dente do cachorro que estava apodrecendo. Nós não ficamos olhando a carniça, porque o nosso defeito muitas vezes vem disso. A gente tira essa... Na página sugerida por nós, está assim, ajude sempre. Olha só o que André Luiz fala. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Olha só, chega de noite, ao invés de a gente ficar reclamando da escuridão, daquilo que é ruim, ele fala, vai lá, faz uma fogueira. Quer dizer, olha o lado bom, vai lá fazer alguma coisa. Não reclame, não fica comentando mal. O que é que nós estamos fazendo de bom? Na nossa vida, às vezes, nós paramos com tudo, com todas as coisas, né? Voltado para o mal, comentamos isso, criticamos aquilo outro, falamos isso, falamos aquilo outro lá, e como se alguém chegasse perto de nós e falasse assim, e o que você está fazendo para que mude isso? Às vezes nós reclamamos tanto da nossa vida, e como se alguém chegasse para nós e perguntasse, e o que você está fazendo para melhorar a sua vida? Se continuar olhando só para o lado negativo das coisas e as coisas ruins, você não vai ter condição de fazer nada na vida para melhorar a sua vida. Então, ao invés de reclamar da noite, vamos acender uma luz, né? Ele coloca assim, em vão condenará você o pântano, ajude a purificar-se. Adianta a gente ficar reclamando do pântano, que a água está parada, está fedendo, está juntando mosquito? O que é que nós podemos fazer para mudar aquela situação? No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros. Transforme os calhaus em obras úteis. Vamos imaginar, né, que nas dificuldades nossas, na nossa vida com as pessoas, ao invés de nós ficarmos falando e comentando que a pessoa faz isso, faz aquilo outro, faz assim, faz assado, vamos aproveitar aquele momento para ver o que a gente pode fazer com a nossa modificação para que o outro também modifique, para que o outro também se transforme. Porque se nós ficarmos aqui parados, condenando e criticando o outro, né, é igual aquela história, o macaco, né, assentado, todo animal que passava, ele ficava, o rabo daquele lá, o rabo daquele outro lá, o rabo daquele outro lá. Aí passou um pouquinho, ele levantou aquele rabão feio atrás. A gente assenta no rabo da gente e fala do rabo dos outros, né? É o ditado popular. Não amaldiçoe o vozerio alheio. Ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. É uma coisa que a gente falar assim, né? Ninguém cala a boca e fica gritando no meio de todo mundo. Todo mundo fala, quer dizer, faça pelo menos silêncio. Se você está achando o barulho tão ruim, faça silêncio você, né? Não adote a incerteza perante as situações difíceis. Enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro. Remova-o com bondade. Só para a gente ilustrar isso aqui. Imagina como se nós, né, fôssemos mexer em alguma planta e entrasse um espinho na nossa mão, nós ficássemos reclamando do espinho na nossa mão. Aquela planta malvada, porque não sei para que tem espinho essa roseira, né? Tão cheirosa, tão bonita, para que vai ter espinho? Machuca a mão da gente com espinho na mão. Ao invés de parar para ficar reclamando daquilo lá, tira o espinho, né? Simples assim, tira o espinho. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. A gente pode chegar na casa da gente, talvez tenha um quintal lá que tudo que planta morre, né? A gente fala, isso aqui não presta não. Cheio de pedra. Quer dizer, ao invés de ir lá, criticar, falar, assentar, reclamar, esmurrar porque o terreno não presta, vai lá, tira as pedras, cavuca, mexe na terra, joga adubo, coloca terra boa. Esse é o nosso costume, né? Ao invés de nós fazermos alguma coisa boa, a gente para reclamar daquilo. Não adianta, né? O ditado antigo, não adianta chorar o leite derramado. Vai limpar o leite.
Não adianta ficar, meu Deus, o leite caiu, meu Deus, o leite isso, meu Deus, o leite aquilo outro. Não pronuncie más palavras contra o deserto. Auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é a vantagem desaprovar onde todos desaprovam. Ampare o seu irmão com a boa palavra. Quantas vezes, ou muitas vezes, as pessoas chegam perto de nós e às vezes vêm comentar mal de uma outra pessoa para nós. É normal entre a gente, infelizmente ainda é uma coisa normal. A gente ainda comenta mal de outras pessoas para outras pessoas, né? E a gente está ali falando mal daquela pessoa ali, a outra pessoa também entra na onda e começa a falar mal daquela pessoa também. Ou alguém vem falar mal de uma pessoa para nós, a gente fala, ih, você não sabe de nada, você precisa ver o que ele já fez, assim. A gente engrossa aquilo ali. A indulgência vem ajudar a gente nesse caso. Quando a pessoa vier comentar o mal, vem usar palavras, né, difíceis dos outros para nós, né, falando para nós, que a gente mude aquela situação, que a gente use palavras mais doces, né? É como se nós estivéssemos criando ou cavando um poço no deserto. A pessoa vem com um deserto para a gente põe um pouquinho de água naquilo. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que o Cristo espera de nós outros é a descoberta e o cultivo do bem, para que o divino amor seja glorificado. Ou seja, o mal vai aproximar, o mal vai aparecer, o mal vai chegar perto de nós por todos os lados mesmo. Mas o que o André Luiz vem falar para nós é para que nós, né, em tudo isso façamos o possível para nós estarmos cultivando o bem. Pode vir o mal do jeito que for, mas nós devemos estarmos sempre perseverantes em praticar o bem. Então, mais uma vez, a gente vai vendo que é uma opção nossa. O que é que eu quero para mim? A mensagem do Evangelho já vem trazer essas coisas para nós, mas o que é que eu estou fazendo com a mensagem do Evangelho para nós? Eu aproveitei também e trouxe uma história que ela está lá no livro Cartas e Crônicas do Irmão X com Chico Xavier. Eu não vou ler ela aqui não, mas eu vou contar do meu jeito aqui. Algumas palavras às vezes eu vou acrescentar, outras eu vou tirar aqui. Jesus estava nas suas tarefas e ele chamou Pedro à tardinha e falou: Pedro, eu preciso que você vá na casa de Jeremias, porque Sara, que é a filha de Jeremias, está com um problema e eu preciso que você ore com ela. E Jesus pede para Pedro: vai lá na casa de Jeremias, assente com ela e faça prece com ela. Ela está precisando, ela está mal, ela está doente. Então, no outro dia de manhãzinha, Pedro sai para poder ir até na casa de Jeremias. Quando ele chega, tinha um celeiro. Ele já vai chegando e entrou no celeiro. Ele viu Jeremias assentado, bebendo, tomando todas lá, e rindo e fazendo farra. E estava lá com uma jovem muito bonita também, né, quase que despida, seminua, bebendo também, e Jeremias na maior farra do mundo. E chegou lá e Jeremias começou a fazer zoeira com ele, fazer gozação com ele. Ele falou que tinha ido lá para procurar Sara, e Jeremias nem ligou para ele, fez gozação com ele, estava tungado, né, como a gente tem o costume de dizer. Ele então saiu. Ele saiu e encontrou o filho de Jeremias, porque Jeremias falou para ela: vai lá e procura meu filho lá, procura lá o Zoar, era o filho mais velho dele. Vai lá, procura ele lá e pergunta lá, que eu não estou sabendo de nada não. E ele foi lá para procurar. Zoar estava numa banca de jogo, nervoso porque estava perdendo. Perdeu uma quantidade enorme de dinheiro para um cara lá e estava nervoso demais e
e já os caras chegou para conversar, e ele falou assim: ah, você está me dando azar, essa minha irmã também é uma azarenta também, e já expulsou, ele deu uns bicudos nele lá, que ele fala que bateu nele, ele foi expulso a pontapés de lá. E ele então saiu dali, logo em seguida, para chegar na casa, já veio uma senhora, que era a mãe de Sara, espancando uma menina, uma garotinha, esquelética, ele batendo nela, arrancando sangue, de tanto que batia nela, acusando a criança de ter comido os figos da casa dela. E a criança falava: não foi eu, foram os galos que comeram os figos, não fui eu que comi os figos. E ela espancava essa criança até mesmo sair sangue. E ela fala assim: ele fala que queria ver a Sara todinha, ela aponta uma casa lá, chega nessa casa, ele entra num quarto errado, e está lá Josué, o outro filho mais novo de Jeremias, que estava mexendo numa caixa cheia de joia. Na hora que ele entra, pega ele com a mão na joia, o cara já assusta e pensa que é a família que tinha mandado espionar ele por causa daqueles negócios que ele tinha, ele muito agarrado aos bens, e já ficou bravo com ele, já começou a empurrar ele, já querendo matar ele. Ele falou: não, eu vim aqui por causa da sua irmã, isso assim, 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 assado, e tentando explicar, e conseguiu fugir desse cara, e entrou no outro quarto, estava lá a Sara. Ele falou: encontrei a Sara. Ele encontra a Sara, na hora que ele olha para a Sara já começa a olhar para ele, e começa a fazer gestos, né, indelicados para ele, começa a falar palavras indelicadas para ele, começa a tentá-lo, vamos dizer assim, né, de uma forma que chamasse a atenção pela sensualidade dela, esse tipo de coisa. O que Jeremias fez? O que Simão Pedro fez? Queimou o chão de lá, vazou. Chegou lá de tardinha, encontra Jesus assentado. Jesus era forgado naquela época, ele ficava quieto nos cantos dele assim, tranquilão, né? Barco pegando, caindo, raio, chuvão, ia dormindo dentro do barco, com o barco querendo virar. E Jesus tinha essas coisas com ele. Aí Simão Pedro chega perto dele e fala: mestre, olha, eu cheguei lá, achei Jeremias estava bêbado, estava com uma mulher lá, bebendo, fazendo uma zoeira danada, começou a fazer acusação. Procurei o filho dele estava lá numa jogatina danada, perdendo, me bateu porque ele estava lá perdendo o jogo. Procurei o outro lá, o outro achou que eu estava espionando os negócios dele, os bens dele, já me bateu também. Achei a mãe dele estava batendo uma criança lá por causa de um figo. E eu achei a Sara. Na hora que eu achei a Sara veio com umas conversas estranhas para cima de mim lá, e não sei o que tem, e eu vim embora. Eu rachei de lá. Eu vim embora mesmo, né? E Jesus ficou escutando. Jesus não falou nada com ele. Nada. Jesus ficou caladinho. E Simão Pedro ficou sem jeito, porque Jesus não falou nada. Simão Pedro andou para um lado, andou para o outro, andou para um lado. Falou: esse cara não vai falar nada não, né? Ele volta lá e fala para o mestre: mestre, eu não fui claro não no que eu falei para o senhor não? Eu te falei que aconteceu isso assim, assim. Você acha que eu levaria o nome de Deus numa casa daquela? Jesus então vira para Pedro, ele fala assim, vou ler aqui para a gente fazer o desfecho aqui com o que está realmente aqui na... Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir-te honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboches, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distante, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com sinceridade. Aí, essa hora aí treme, né? Depois de ficar parado, olhar para o tempo e virar para ele, Jesus falou: Pedro, eu conheço Jeremias. Conheço a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Foi só isso que Jesus falou para ele. Eu te pedi para você lhe ajudar, só isso. Não te pedi para você olhar o mal que estava lá dentro. Muitas vezes isso acontece conosco.
Às vezes, até mesmo se nós aqui talvez formos sair para fazer uma visita numa casa, a gente repara, nossa, mas casa, por que a pessoa não cuida que a casa, não limpa aquela casa? Não, Deus quer que a gente vá lá somente para poder levar uma cesta, somente para poder fazer uma prece. Que Jesus tinha pedido para ele, falou assim, ó, senta e ore com ela. Era só isso, não precisava dele olhar o mal. Todo o mal que estava ao redor, não precisava daquilo. Então, essa é a mensagem que eu fiz questão de trazer para vocês, e para que nós, pudéssemos tirar proveito disso. Para que nós, ao chegarmos diante de algum irmão, diante de alguma casa, diante de alguma pessoa, que ao invés de nós, que já somos viciados em olhar o mal, somos viciados em ficar vendo o que o outro tem de ruim, que nós então possamos olhar para o outro e lembrar que a única coisa que Jesus nos pede para que nós, ao chegarmos perto dos outros, é para que nós o ajudemos. É para que nós possamos servir a quem quer que esteja, sem olhar se é ruim, se é bom, se faz isso, se faz aquilo outro, mas que apenas nós possamos auxiliar. Que é o que Jesus falou no final aqui. Apenas te pedi para auxiliar. Que ao chegarmos perto de alguém, seja quem for, de nós lembrarmos que Jesus espera que nós apenas auxiliemos aquela pessoa e que esqueçamos todo o mal que existe nela e ao redor dela. Então essa daí é a mensagem que eu retirei dessa parte aqui do livro aqui de André Luiz, e também juntamente com a indulgência, da gente olhar para o outro e fazer questão de olhar o que tem de bom, para que nós possamos levar conosco, e a gente faça teste, faça experimentos, vamos fazer isso. Eu tenho certeza absoluta que nós podemos, do jeitinho que a nossa vida está, nós podemos estar melhores. A vida pode estar do jeitinho que está, mas a gente vai estar melhor. Até quando chegaram perto de Paulo, os amigos dele, Paulo estava preso, e preso na cadeia naquela época lá, era assim, era um buraco, jogava o cara lá, e era umidade, não tinha comida, e aquilo lá não tinha, era um pano que ele tinha no corpo dele e pronto, E Paulo, vamos fugir daqui, vamos achar o meu jeito. E Paulo fala, não, eu estou bem, eu estou bem aqui, aonde eu estou bem, porque Paulo estava bem, era com ele mesmo, com Deus, consigo mesmo. Então que nós também possamos, mesmo com tudo que nós estejamos vivendo, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem uma coisinha para passar, que isso até é bom, viu? A zona de conforto, ela trava a gente, ela não deixa a gente crescer. É bom apavorado mesmo, que aí a gente dá um jeito, dá uns pulos, a gente consegue, a gente muda, a gente faz isso, faz aquilo outro, É bom esse cachorro virar lata, se vira. Então, que nós possamos levar isso aqui conosco, essa mensagem de Jesus, para que nós possamos sempre olhar para o outro e pensar, estou aqui para auxiliar, para servir a Deus, para servir a Jesus. E que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, que Ele nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre.